em quem pudesse confiar? Sempre tive essa angústia de não ter tido irmãos, de ter sido só, que a solidão é um inimigo radical do homem, e a solidão provoca na infância um mal extraordinário. É uma espécie de castração dos psicanalistas. Lembra-se da sua reação de criança quando sabia do nascimento de algum bebê nas vizinhanças? Não de nascimento de bebê em vizinhança, não, de nascimento de bebê dentro de casa. Porque quando quem mora em engenho, não sente a vizinhança, sente a casa grande. Aquele agregado seu? O agregado humano, familiar. E exatamente o nascimento do bebê provocava um alvoroço que o contagiava? Nos provocava um entusiasmo grande, porque era um entusiasmo geral e, ao mesmo tempo, era uma luta contra a morte. Porque em minha família, a família de meu avô, as mulheres morriam sempre de parto. E sempre que nascia o menino e que não havia o fracasso, era uma glória, todos nós nos sentimos bem. Quando começou a preocupá-lo o extraordinário mistério da vida? A vida sempre me preocupou muito, desde a mais tenra infância, porque sem ter tido mãe, tendo a minha mãe morrido com apenas o filho com 6 meses de idade, eu sempre senti uma ausência, e essa ausência era uma coisa terrível na minha formação. Sempre foi uma coisa terrível em minha formação de homem. Portanto, esse mistério da vida preocupava-o desde sempre? O mistério da vida era da sobrevivência. É o mistério de sobreviver, o mistério de sair da pequenez das coisas para dominar as pequenas coisas e as grandes coisas. Qual teria sido o ato da sua vida em que se apercebeu ter cruzado a fronteira que divide a adolescência da idade adulta? É difícil responder assim de supetão. Muitas vezes não chega a haver essa fronteira. Muitas vezes essa fronteira da adolescência e da infância quase que não existe. Isso a gente passa sem saber, atravessa sem saber. Em todo caso, é como quem atravessa a linha do Equador, não sabe que está atravessando a linha do Equador. É uma linha imaginária. Imaginária, é. Em todo caso, há uma altura em que deve ter tido a consciência: agora eu sou um homem. Não, nunca cheguei a essa compreensão. A única coisa que eu aspirava e que me identificava com a adolescência era ser estudante de direito, ser aluno de direito, ser estudante além dos preparatórios, além do primário. Eu pensava que um estudante fosse uma grande figura, uma grande coisa, e isso é que eu desejava ser. E chegou a ser? Fui estudante, me formei em Recife, fui bacharel em Direito. É dedicado aos objetos pessoais? Eu não entendo bem a pergunta. Quer dizer, se é cioso pelos objetos que lhe pertencem? Sem dúvida, gosto de muita coisa. Tenho como todo homem, eu tenho o prazer de me sentir dono. E isso de se sentir dono, senhor, é uma coisa peculiar à natureza humana. Em todo caso, atribui muitas vezes alma aos objetos com que lida? Não. Atribuo aos objetos a sua serventia, a sua integridade com a pessoa. Somente isto. Mas às vezes tem um significado sentimental. Às vezes uma recordação apenas, não uma alma. Evidentemente que estávamos num plano de fantasia. É. É capaz de conviver com pessoas de quem não gosta? Geralmente eu não desgosto de muitas pessoas. Nunca tive um inimigo. Não tem ódios? Não tenho ódio, não conservo ódios. Posso ter ódios momentâneos, mas pequenos. Passageiros? Sem reservas? Sem reservas, é. Gosta mais de agradar, convencer ou provocar? Agradar, convencer e provocar. Conforme as circunstâncias? Assim, conforme os momentos e as oportunidades. E prefere ser estimado, admirado ou amado? Isso eu prefiro sempre ser estimado, admirado e amado. Isso é... Portanto, os 3 sentimentos? Os 3 sentimentos ao mesmo tempo. Qual teria sido a obra literária que mais influenciou a sua formação intelectual? A minha talvez tivesse sido o Le Rouge et le Noir de Stendhal. Talvez tivesse sido um livro fundamental da minha adolescência e da minha mocidade. Uma obra-prima da literatura mundial. Uma obra que exprime uma verdade acima de muitas pequenas verdades, uma grande verdade.
Quando espectador de uma obra de ficção, como é que se comporta? Entrega-se ingenuamente ou conserva permanentemente o seu espírito crítico? Eu não entendi a pergunta. Quer dizer, quando assiste a um espetáculo de teatro ou de Sim. cinema, uma obra de ficção, Quando eu entrega-se ingenuamente como espectador mais vulgar? Entrego-me como qualquer espectador à realidade que se passa diante dos meus olhos e me apaixono como qualquer pessoa. Qual é das artes aquela que mais impressiona o seu espírito? A pintura. Interessa-se pela história? Bastante. A história tem um certo encanto para mim. E existe alguma época da história em que se fixa especialmente a sua atenção? Eu lhe diria a Renascença. A Renascença, para mim, tem Um encanto especial. um encanto especial. É uma zona da história cheia de personalidade, de homens que conduziram os acontecimentos. Daqueles que não podem realmente ser esquecidos. Se esqueci, sobretudo no ponto de vista da arte. Quais são as figuras gigantes da história que mais o entusiasmam? Napoleão, como guerreiro, sempre tive um encanto especial pela sua mocidade, pela sua esperteza de homem e pela sua agilidade de chefe e pela sua coragem de comandante e, sobretudo, pela sua inteligência de administrador. Quer citar outros nomes? Muitos outros. Eu sempre tive um encanto especial quando quando eu traduzia do latim o De Bello Gallico, a figura de César, uma figura marcante, uma figura de homem positivo, que há os homens positivos e os homens negativos. César seria um homem positivo em todos os sentidos. E há um abismo entre eles, entre os positivos e os negativos. Negativos, Quais são os heróis de ficção mais próximos da sua maneira de ser? Esta é uma pergunta difícil, é outra pergunta muito difícil de se responder. Mas há figuras de ficção que nos arrebatam, outras que nos causam horror, outras que nos fazem sentir a vida como se fosse a nossa própria vida. As figuras de Stendhal, as figuras de Tolstói, as figuras de, vamos dizer, de essa de Queiroz, aqui em Portugal, são figuras Estão próximas da realidade, afinal. Que se intrometem em nossa vida, que são figuras passam a viver connosco.